Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez análise palpites da rodada de quarta-feira de 18 de março. Vamos que vamos, deixou o seu like, se inscreveu, galera, vamos começando aqui a rodada de hoje, que está simplesmente absurda, galera. O foco é o green, não tem segredo, tá? Galera, vou pedir muito pra você se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like, dependendo do seu dispositivo, o hype também, que me ajuda muito aí pra gente estar desenvolvendo esses vídeos aí. Ontem acabou que eu não consegui gravar, a gente teve uma rodada de 2 greens e um red, né? Faltou a equipe do Suns vencer para a gente ter gabaritado lá no grupo, mas vida que segue, vamos pro dia de hoje, tá? Primeiro jogo, Boston Celtics e Golden State Warriors, uma equipe muito regular contra uma equipe muito regular. Boston Celtics joga em casa lá no TD Garden. Cara, não tem pra onde fugir, eu acho que a vitória do Celtics é o valor aqui, tá? Já se enfrentaram nessa temporada, foi vitória da equipe de Boston, então, cara, não tem pra onde fugir não, vou com a vitória do Celtics aqui. Se for pegar algum palpite de jogador, cara, assim, o Jason Tatum voltou recentemente, né? Então ele tem alguns jogos que ele tá jogando mais de 30 minutos, outros não e tudo mais. Porém, se você for pegar o protagonismo, é do Jaylen Brown. Então eu pegaria sim aqui os pontos do Jaylen Brown, tá? Acho que ele vai ter muito espaço. A equipe do Golden State é uma equipe que tá sofrendo muitos pontos, tá? Pros principais pontuadores dos outros times. Cara, o Jaylen Brown pra mim tem um jogo muito bom pra fazer sei lá, uns 30 pontos, vamos dizer assim. Acredito que o Jaylen Brown tem tudo para desempenhar um bom basquete aí. Então, eu vou no básico hoje, galera. Vitória do Boston e pontos do Jaylen Brown. Próximo confronto, Brooklyn Nets contra a equipe do OKC. Cara, a equipe do OKC quase perde ontem, tá? A equipe do Orlando Magic deu um caldo legal. Foi decidido até o final, assim, o jogo pegado. Então, vem um pouquinho desgastado fisicamente. Cara, esse jogo é uma oportunidade muito de você colocar jogadores da rotação, tá? E tem um jogador que tem me chamado a atenção, né? Principalmente entrando na rotação do lugar de alguns outros jogadores, como o Ludort aqui, que jogou apenas 18 minutos ontem, né? Que é o AJ Mitchell, tá? Esse jogador belga aqui, que faz parte do núcleo do OKC, 23 anos. E você vê que ele tá sempre jogando mais de 25 minutos, cara, né? Ele tá sendo integrado cada vez mais ao time. Então, esse jogo contra os Nets, cara, que é um jogo que pode ter blowout, a equipe dos Nets é uma das equipes que faz uma das piores campanhas da NBA, com 17 vitórias e 51 derrotas. Cara, me dá vontade de pegar esses pontos do AJ Mitchell, tá? Claro que tudo favorável ao Oklahoma tem valor, pontos, over pontos limite, ganhar intervalo, ganhar final do jogo, esse tipo de coisa, mas se fosse pegar algum jogador aqui, cara, em vez de eu tentar pegar um Shea, sabe? E o Shea jogou quase 40 minutos ontem, pode ser que se abra uma diferença grande ele já descanse. Eu acho que o AJ Mitchell é uma boa opção, porque eu acho que ele vai jogar tanto porque já está integrado na rotação, e caso tenha algum blowout, alguma coisa, ele ainda assim joga porque é um cara que também não é um titular. Então, os pontos do AJ Mitchell eu consideraria para este confronto. Vamos pro próximo jogo, Indiana Pacers contra a equipe do Portland. Não tem muito para onde fugir, né, galera? A equipe dos Pacers muito desfalcada, enquanto a equipe do Portland vem aí com um pouco mais de regularidade. Vai jogar Jrue Holiday, vai jogar Daniel Divija, Donovan Klinga, que é o pivô de 2,20 m, vai jogar. Cara, esse jogo é muito parecido com o jogo do Boston Celtics contra o do Golden State, cara. Uma equipe que tá mais regular, uma equipe que tem algum motivo para estar jogando, a equipe dos Pacers está tancando, né? Então, assim, não tem muito para onde fugir. E assim, cara, o detalhe é que a equipe do Indiana Pacers tem hoje a pior campanha da NBA, né? 15 vitórias apenas, conseguindo inclusive ser pior do que a equipe do Washington Wizards. Então, não tem muito para onde fugir. Vamos pegar essa vitória da equipe do Portland. Esse jogo, cara, eu nem pegaria nada de jogador não, porque o risco de blowout ele é real, tá? Ele existe sim. Próximo confronto, Chicago Bulls, Toronto Raptors, galera. Lembrando, deixa seu like, se inscreve, tá? Vai ter pra vocês aqui, galera, uma odd alta, tá? Especial do dia de hoje no link fixado aqui nos comentários ou da descrição. Então não deixe de pegar, tá? Uma múltipla especial de odd alta aí que eu deixei pra vocês, não deixe de conferir. Chicago Bulls, Toronto Raptors. Cara, esse jogo, na minha opinião, é uma oportunidade, assim, cara. A equipe dos Raptors vem de uma vitória contra a equipe dos Pistons, que lidera a Conferência Leste. Assim, se você for pegar Raptors e Bulls, se enfrentaram duas vezes na temporada com duas vitórias da equipe do Toronto Raptors, entendeu? Então, assim, cara, eu vejo a vitória do Toronto Raptors com muito valor aqui. Eles estão sem desfalque nenhum, pelo menos em jogadores titulares. Vai jogar todo o núcleo, Emmanuel Quickley, Brandon Ingram, Scott Barnes, Jacob Poeltl, entendeu? Então, cara, essa equipe do Chicago Bulls, assim, tá até interessante, cara. Josh Giddey tá jogando bem,
Você vê o Matas Buzelis cada vez mais solto, porém tem uma deficiência muito clara no garrafão, na briga por rebotes. É um time que depende muito da bola tripla, às vezes também fica chutando demais, caras que vêm do banco. Então, cara, acho que a equipe dos Raptors é uma equipe que, pô, né, faz uma campanha de playoff, né? Principalmente com a equipe do Orlando Magic perdendo ontem. Eu acho que é importante a equipe de Toronto colocar essa vitória, porque essa conferência está muito disputada. Fechou? Próximo confronto, galera, a gente está falando de Minnesota Timberwolves e Utah Jazz. Cara, a equipe do Timberwolves que está sem o Anthony Edwards, tá, galera? Ele tá fora por 2 semanas, porém, o resto tá todo mundo saudável. A equipe do Utah Jazz, eu acho que não precisa muito de comentar, né? As lesões, assim, já tá o time titular inteiro fora da temporada. Então, cara, a equipe do Timberwolves, pra mim, tem tudo pra amassar esse jogo aí. Não tem muito pra onde fugir, não, tá? Então, pegaria tudo de over pontos, ganhar intervalo final, tudo favorável à equipe do Timberwolves, na minha opinião, tem sim algum valor a se considerar. Palpite de jogador eu não vou pegar, cara, não vou pegar porque pode ter blowout, pode acontecer de tudo. Apesar do Bones Highland ter deitado o cabelo ontem, jogou muito bem, né? Mas não dá para confiar, né? Falta jogo, falta regularidade. Bom, próximo confronto, Pelicans e Clippers, cara. E aqui eu vou fugir um pouco do meu método, porque, cara, a equipe dos Pelicans, apesar de ser uma equipe que não briga por muita coisa, tá jogando bem, velho. Eles estão roubando vários jogos de equipes aí. Ganhou do Dallas, ganhou da equipe dos Raptors. E os Clippers que perderam o Kawhi Leonard nesse jogo contra os Kings, velho. Um lance meio besta, assim, que ele virou o tornozelo. E desde então a equipe perdeu os seus 2 jogos, né? Dessa lesão do Kawhi. E, cara, querendo ou não, o Kawhi não jogando, ou mesmo que jogue, não jogue 100%, né? Aí o Bethurin já tá fora, o Darius Garland tá jogando meio capengando. Cara, essa vitória dos Pelicans, nem que seja em meia unidade ou botando no umbigo, me agrada. Como eu disse, eu vou fugir um pouco do meu método, porque a equipe dos Pelicans, apesar de jogar em casa e tal, tudo mais, cara, não briga por mais nada na temporada, né? Então, assim, é isso que pega contra. Mas, se quiser colocar no bingo e no troco do pão, essa vitória dos Pelicans, porque realmente a equipe dos Clippers está sofrendo aí com essas lesões aí. E querendo ou não, o playoff tá chegando, né, cara? Não dá pra você ficar arriscando aí colocar seus jogadores titulares. Próximo confronto, Dallas Mavericks contra a equipe da Atlanta Hawks. Lembrando que todos esses palpites você consegue fazer na Bravo Bet, a nossa casa de aposta parceira, tá, galera? Consegue apostar em futebol, basquete, luta, casa muito completa, saque e depósito via Pix, suporte humanizado. Então, qualquer problema que você tiver, você consegue contatar um outro ser humano lá, não vai ser uma inteligência artificial, isso é um diferencial muito bom da casa, tá? Ter esse contato um pouco mais perto. Inclusive a odd alta que eu vou deixar com vocês exclusiva do dia de hoje através da Bravo, então você consegue criar sua conta e ainda assim aproveitar desse bingo, dessa múltipla, fechou? Próximo confronto, Dallas Mavericks contra a equipe do Atlanta Hawks, que chegou à incrível marca de 10 vitórias em sequência, melhor campanha desde 2015, cara. Exatamente, a equipe do Atlanta aí, né, cara? E assim, eu deixando um pouco até de lado o lado de apostador, mas eu como torcedor tô bem feliz, cara. Eu acho que a troca do Trae Young, mesmo gostando muito do Trae, foi uma coisa muito bem pensada. O time tá defendendo muito bem, enérgico. Destaco até uma coisa aqui, galera. Eu vou falar uma coisa com vocês, cara. O Nickel Alexander Walker tá jogando, meteu 9 bolas triplas contra o Magic, cara. 41 pontos. Você não vê nenhuma notícia falando disso, cara. Se é o Luka Doncic fazendo isso, meu irmão, que acaba o mundo, pô. Então esse time da Atlanta Hawks é um time brabo de operários aí da bola, entendeu? Não tem muita mídia, mas os caras representam jogando dentro de quadra. Eu tô gostando muito dessa nova versão aí do Atlanta. Bom, falando do jogo em si, cara, eu acho que é um jogo muito tranquilo, né? A Atlanta, como eu disse, vem de 10 vitórias seguidas. Enfrentou a equipe do Dallas 8 dias atrás, né? Foi uma vitória relativamente tranquila, assim, controlada. Né? A equipe do Atlanta realmente ditou o ritmo do jogo. E foi um jogo até que o Klay Thompson jogou bem, colocou algumas bolas triplas ali. Mas sei lá, cara, no final a equipe do Atlanta só é melhor mesmo. Um time coletivamente melhor, tem mais banco de reserva, tem melhores defensores. Então, eu pegaria essa vitória da equipe de Atlanta, cara. Eu realmente não pegaria nenhum palpite em jogador aqui, não. Nada me agrada os olhos. Assim, eu pegaria a linha do Nico Alexander Walker, cara, mas ele fez 41 pontos e, pô, tá muito alta a linha, entendeu? Tá tão alta. Eu acredito que se você ainda quiser muito, cara, pega os PRA.rebotes do Dyson Daniels, tá?
Eu acredito que sim, pode ter algum valor aqui para este confronto, mas eu vou no básico, apenas a vitória da equipe de Atlanta aí para fazer uma duplinha, uma tripla, alguma coisa, tá? A odd está 1.25 mais ou menos até o momento que eu vi. Próximo confronto, Memphis Grizzlies e Denver Nuggets, tá, galera? Lembrando, entra no nosso grupo 100% gratuito do Telegram. Muito importante que você faça parte, viu várias dicas, bilhetes prontos por lá. É de graça, o link tá na descrição, nos comentários para fazer parte. Memphis Grizzlies e Denver Nuggets, cara. Não tem muito o que falar. A equipe do Memphis muito lesionada, né? E enquanto a equipe do Denver Nuggets aí tá, um pouquinho oscilando mais, que geralmente é o comum deles, mas é uma equipe que no final do dia sempre tá ali, né, cara? Eles sempre estão incomodando, sempre tem o Jokic ali fazendo triplo-duplo, não tem muito pra onde correr, cara. Assim, se você for pegar, as equipes se enfrentaram mês passado, eu só destaco, né, que a equipe do Memphis, além de vir de 8 derrotas em sequência, enfrenta um Nikola Jokic que é muito impositivo no garrafão, cara, e você tá sem seu pivô, que é o Zach Edey, né? Então você vai ter que improvisar ali um pivô. Então, cara, no último jogo entre Nuggets e Memphis, o Jokic fez triplo-duplo, tá? Então já deixo claro essa tendência que sim, que pode acontecer, porque a equipe do Memphis é uma defesa muito vazada. Eu destaco, inclusive, o último jogo da equipe do Memphis Grizzlies, porque o Josh Giddey fez um triplo-duplo também. Isso comprova cada vez mais o fato de que eu estou falando, que a equipe de Memphis tem sim uma defesa que sofre bastante pontos. Então, eu gosto sim da linha do triplo-duplo do Nikola Jokic aqui, beleza? Além de, claro, a vitória do Nuggets é iminente, né? Então, tudo favorável, over pontos limite, ganhar um intervalo final, a odd está muito baixa, né? Então, mas a gente percebe que a equipe do Nuggets tem tudo para vencer esse jogo, fazer um jogo controlado, beleza? Galera, vamos para o último jogo da rodada. Lembrando, segue a gente no Instagram, @FabonTips, tem mesmo usuário aqui do YouTube. E, cara, tem um grupo VIP para vocês, tá, galera? A gente está numa sequência muito boa aí no grupo VIP. Por lá você vai receber meus melhores palpites, meus bingos, minhas múltiplas que eu faço, entradas ao vivo. Muito importante que se você quiser aumentar, né, seus rendimentos, se você não tem tempo para analisar, que é uma parada mais simples, mais prática, mastigada, o grupo VIP é essencial para você, cara. Você vai receber tudo na palma da sua mão, link com o bilhete pronto, que unidade tem que colocar, tudo para facilitar a vida mesmo, fechou? Link do bilhete escrito na descrição, nos comentários. Vamos para esse jogo aqui, Houston Rockets e Lakers, cara. Foi o último jogo, né, anteontem aí, que a equipe dos Lakers acabou vencendo, mas eu ressalto que o Alperen Sengun, pivô dos Rockets, não jogou aquele jogo, né? E realmente a equipe dos Lakers teve muitos pontos de segunda chance, perdeu alguns rebotes ali a equipe dos Rockets. Então, cara, se o Sengun jogar esse jogo, eu pegaria a vitória da equipe de Houston, tá? Agora, se não jogar, independente disso, tem o palpite que eu tenho que pegar aqui, que é os pontos do Luka Doncic. Meu irmão, o cara tá voando baixo. Tá jogando demais, meteu 36 nesse último jogo contra o próprio Houston Rockets. 27 arremessos tentados, né, cara? É muito volume, mano. É muito volume. Sempre vai pro lance livre algumas vezes. Sempre deixa umas 3 ou 4 bolas triplas pro Luka Doncic também. Então os pontos do Doncic é uma parada que é muito animal, cara. Não tem como você ficar de fora. Então eu pegaria aí esses pontos do Luka Doncic aí. Fechou, rapaziada? Então é esse aí nosso vídeo de análise. Se o Sengun jogar, a gente pega a equipe de Houston, mas independente disso, eu pegaria os pontos do Luka, que tá numa regularidade muito boa. Tamo junto, galera. Forte abraço. Vamos pra cima. Valeu.